tenho que enaltecer o título de campeão do Futebol Clube do Porto. De facto foi um ano memorável, no sentido em que o Benfica partia em vantagem pelo plantel e também porque ali a 6 jornadas do fim conseguiu surpreender o Porto e ascender ao primeiro lugar e tinha um jogo em casa com o Porto, portanto à partida seria tudo favas contadas, não no sentido de fácil, mas de é nossa obrigação ser campeão, mas o Porto deu a volta ao texto muito bem, ganhou na Luz e depois até ao final do campeonato mandou, foi um campeão surpresa. E não posso esquecer a Taça de Portugal, porque para além de ser a prova rainha, o Aves surpreendeu toda a gente, incluindo o Sporting na final, uma final de má memória porque foi num ambiente extremamente crispado e inglório para uma final de taça, mas o Aves mereceu ganhar e é um vencedor digno e sui generis, porque a taça tem muito isso. Nos últimos 9 anos, 8 vencedores de taça. E isso representa muito bem aquilo que devia ser o futebol. O futebol não devia ser bipolar, como é em Portugal, ou é Benfica ou é Porto. A taça transmite esse sentimento de pode ser de qualquer um. Foi do Aves, veremos em 2019 o que é que será. A nível de outros desportos, Miguel Oliveira. Esse é eu nunca andei de moto, não tenho carta sequer de carro, mas imagino que seja muito difícil começar por baixo e ir ultrapassando sucessivamente obstáculos. Portanto, ele começou na Moto 3, 2 e para o ano já está no Prime. E isso é muito difícil. E chegar, é preciso ter mãozinhas para aquilo mesmo, o termo está correto, e chegar ao segundo lugar, a ser vice-campeão mundial, é um título, na maior parte dos casos, ninguém gosta de ser vice. Mas aqui o Miguel Oliveira, de facto, emprestou muito carisma a uma prova que, nos últimos 50 anos, nunca interessou a Portugal. Nós não ligávamos nenhuma. De repente, o Miguel Oliveira tornou-se uma figura lendária do desporto e passámos a acompanhar os grandes prémios. Para o ano, estes casos vão se arrastar, porque são casos de tribunal e nós sabemos que a justiça desportiva, tal como a outra justiça, demora a deliberar. É preciso ouvir todos os intervenientes, mas sim, estávamos a falar há bocadinho da final da taça, que o Sporting entrou em campo sem cabeça para jogar o que quer que seja. O Aves tirou bom partido desse momento e foi o período mais negro. Eu diria que até é mais grave aquilo que aconteceu na academia, só o facto. Eu, quanto menos souber, melhor. Bom, obviamente que eu quero saber tudo, mas não estou interessado em saber quem disse que disse, o que é que aconteceu, mas só o facto de invadir a academia, que é um condomínio privado, digamos assim, entrar, permanecer, agredir e sair à vontade, é um momento mais negro, é muito mais negro do que arbitragens escandalosas, do que dinheiro assim por trás, apostas combinadas, é muito pior. Isto foi o episódio mais negro da história do Sporting e um dos mais negros, seguramente, do futebol português. Acho que 2018 foi um ano bastante simbólico porque nós vimos regressar alguns termos que, entretanto, se tinha conseguido limpar, pelo menos do discurso oficial, como, por exemplo, referirmos a quem está em movimento à procura de um refúgio como pessoas ilegais. O termo ilegais regressou até em algumas instituições europeias, por exemplo, no último Conselho Europeu, mesmo a terminologia dos documentos finais voltou a conter esse tipo de palavra que tinha sido, de alguma forma, banida, pelo menos do discurso oficial. Se tinha havido naquele pico de 2015 e depois de 2016 das chegadas à Europa de migrantes, se tinha havido ali um esforço até da própria Comissão Europeia para tentar criar aqui uma lógica de solidariedade entre os países, o que aconteceu agora com o surgimento de muitos governos de extrema-direita ou bastante populistas, quer dizer, vamos usar esse termo que é bastante vago, mas pronto, para os designar, acabou por haver aqui um efeito de aceitação quase dessa pressão desta outra forma de olhar para estes movimentos. Houve, por exemplo, aquele momento muito simbólico ali a meio do ano, quando começámos a ter primeiro aquela dificuldade do navio Aquarius de encontrar um porto seguro,
Começámos a ver uma enorme pressão de países como a Itália para que os barcos humanitários destas ONGs deixassem de poder atracar facilmente nos seus portos, e no Conselho Europeu seguinte, de junho, de fim de junho, vimos isto acontecer, não é? Portanto, vimos esta aceitação quase dessa pressão. Em vez de haver uma pressão sobre esses países para que cumprissem normas europeias e para que cumprissem esse lado solidário, acabámos por ver uma aceitação, quase um invés. Quase todos nós hoje em dia, ou uma grande parte da população, consegue muito facilmente andar de avião, que era uma coisa só para muito poucos, e isso deveria ser um fator, e acho que em grande parte é de enriquecimento, porque quando nós contactamos com outras culturas, mesmo que seja do país aqui ao lado, há sempre diferenças em relação à nossa forma de estar, e isso faz-nos sempre perceber que há outras formas de estar, faz-nos sempre crescer. Portanto, eu acho que há um lado muito positivo nisso. Depois há um lado, tal como nas migrações, para que isto funcione é preciso regulação. Acho que é só esse o ponto. E, portanto, às vezes nós aqui ainda estamos, isto não é um fenómeno relativamente recente em Portugal, mas corremos o risco de chegar ao ponto, por exemplo, de cidades como Barcelona, onde mesmo o choque entre a população local e os turistas já começa a ser bastante grave, porque de facto a pressão é demasiada. E, portanto, acho que ainda estamos a tempo, e era bom que fizéssemos isso, de tentar aproveitar os fatores ótimos que isto nos traz, e são imensos, mas aproveitá-los da melhor maneira possível, tentando regular. Nesse ponto, estas duas coisas cruzam-se muito, estes dois fenómenos cruzam-se de uma forma muito óbvia. As pessoas não vão parar de se mover e vão mover-se cada vez mais. Isto é um fenómeno que está para ficar, não é um pico, não é uma onda que de repente veio por aí. Há uma série de fatores que explicam isto. Tornou-se cada vez mais difícil viver em muitas zonas do globo, e essas pessoas precisam de se mover para sobreviver. Se nós conseguirmos antecipar a forma de regular isso, será sempre muito melhor para toda a gente do que se estivermos sempre a reagir a uma emergência. E com o turismo acho que é o mesmo. Eu acho que 2018 foi ainda muito marcado por dois casos de 2017. Por um lado, o caso de Tancos, que continua a ser esse enigma de Estado por resolver, apesar das insistências do Presidente da República, e depois o caso dos incêndios, porque o verão deste ano foi um teste, e um teste que foi superado em relação ao que tinha acontecido no ano passado, mas o Governo, aliás, acaba o ano em conflito com os bombeiros e a não se perceber muito bem como é que isto se vai solucionar. O Executivo acaba este ano com muitas greves, com muita contestação corporativa, são os professores, são os enfermeiros, que acaba por dar uma imagem de que afinal não está assim tudo tão bem como o Governo gosta de fazer passar, mas por outro lado o Governo acaba este ano a mostrar que todas as dúvidas sobre a sua durabilidade, afinal, eram infundadas, e ao fazer passar o último orçamento da legislatura mostra que é capaz de fazer uma legislatura. Agora, as greves e as contestações também são um bocadinho resultado desse discurso de sucesso do Governo, porque então, se está tudo tão bem como o Governo diz, é possível melhorar ainda mais a vida das pessoas, é aquilo que as corporações no fundo dizem ao Governo, e por outro lado são também sintoma daquilo em que no fundo já estamos e que 2019 vai muito ser, que é um ano eleitoral. O PS evita falar na maioria absoluta para não melindrar mais os seus parceiros de maioria, mas a verdade é que é isso que está no pensamento de muitos socialistas, é não precisarem tanto do PCP e do Bloco de Esquerda para uma próxima legislatura. Já o PCP e o Bloco de Esquerda estão muito apostados em fazer valer isso, nota-se já nos cartazes que vamos vendo nas ruas e nas praças, fazer valer aquilo que são as suas vitórias orçamentais. E depois, pelo outro lado, temos a oposição
que não está a conseguir vingar, nomeadamente o PSD, porque este também foi o ano de Rui Rio. Nós começámos o ano praticamente com a eleição de Rui Rio, foi eleito em janeiro, no fundo começou formalmente como líder em fevereiro, depois do congresso do PSD, mas Rui Rio chega ao fim de praticamente um ano como presidente do PSD, sem ter o partido pacificado e sem ter o partido, sobretudo, mobilizado para as eleições que aí vêm. Foi um ano muito rico, se assim pudermos aplicar o termo, em casos mediáticos, em casos de justiça. Mas eu destacaria a diversidade. Corrupção é a palavra-chave que tem sido a dada de mediatização destes casos, mas eu diria que a todos os níveis, porque começámos o ano com uma Operação Lex, em que 2 juízes embargadores, o centro de uma investigação de alegada corrupção. Depois, os casos também que atingem os 3 clubes de futebol, portanto temos os 3 grandes clubes de futebol, mais, neste caso, o Benfica e também o Sporting, ocuparem horas e horas e imensas folhas dos jornais, das páginas dos jornais, parte também da política, conhecermos aqui também as decisões que têm sido destes processos que já duram há tantos anos e que ficaram a ser conhecidos e que têm agora também mais desenvolvimentos. Eu diria que a justiça está cada vez mais no centro das preocupações da sociedade, no centro do mediatismo e com tanto caso mediático. Se a questão for colocada, será que é assim que a opinião pública vai acreditar mais na justiça? Isso só a opinião pública é que poderá dizer, mas eu acredito que sim, que também as pessoas começam a acreditar mais neste setor importante da sociedade, que é a justiça, porque começam realmente a ver que ninguém é impune e todos estão sujeitos, caso haja suspeitas e fica a não ser provado que praticaram um ilícito, que ninguém é impune e que todos vão ser chamados à justiça para responder perante ela. E não tinham o mediatismo que tinham até agora e talvez isso fizesse criar o sentimento na opinião pública de que só os menos poderosos ou os que ocupavam cargos menos de destaque é que eram os visados da justiça. Eu acho que funcionar como deve ser a justiça sempre terá funcionado. Agora, a evolução dos tempos também deu à justiça a tal maturidade e como ouvimos também muitos dos próprios magistrados dizer, que a coragem que a justiça já tem para ir por todas as áreas, e é isso que também as pessoas querem. O nosso trabalho é mostrar às pessoas e à opinião pública que as coisas que estão a acontecer, e talvez o nosso trabalho também ajude a que as pessoas também percebam que a justiça sempre funcionou, é mais mediática. Há pouco tempo entrevistei o padre Tomás Alik, que é checoslovaco, e que dizia uma coisa muito interessante, que é estas cúpulas que são de uma facção mais conservadora dentro da Igreja, que são poucos, mas fazem muito barulho. E, de facto, na comunicação social, muitas vezes são estas pessoas que acabam por ser mais ouvidas do que propriamente os outros 90% que estão ao lado do Papa e que acham que o que o Papa está a fazer é muito importante e que seguem o Papa, não é? E ele consegue chegar, de facto, a pessoas que, à partida, não são católicas, não se identificam com muitas das práticas, mas que se identificam com este homem, que é um homem bom, que é um homem santo, e identificam-se com as suas palavras, que são palavras simples. E isso é muito importante. As nossas igrejas estão cheias de velhos, portanto é muito, muito importante nós chegarmos aos mais jovens, mas é também importante nós termos catequeses mais bem dadas, mais bem feitas, a formação ser melhor, a formação ter mais qualidade. Não podemos continuar tem que se fazer mais nesse aspecto, e o Papa chega muitíssimo bem aos jovens, porque lá está, são palavras muito simples, são palavras que tocam e que nos querem e que nos impelem a fazer coisas. E é uma pena que o comum dos mortais consiga perceber isso e as cúpulas estejam tão acomodadas
que continuem também a passar uma má mensagem, porque quando nós, por exemplo, vemos os senhores bispos em carros de última cilindrada, eles estão a passar uma má mensagem. Não, eu não quero que ele ande no Citroën C1, mas podem mostrar que estão mais próximos do povo. E isso é em coisas pequeninas e em exemplos concretos. É muito complicado para um Papa estar à frente de uma igreja com todos estes escândalos, que não são só os escândalos sexuais, estes são o que nos chocam mais, mas também escândalos de corrupção dentro da igreja. Portanto, é muito complicado para ele dizer assim, venham, quando depois o exemplo que nós temos dentro da igreja não é esse, não é? Portanto, é difícil. Nós estamos a acabar 2018 ainda a falar muito do principal problema que afeta a Europa este ano, que é a questão do Brexit, das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Não é uma saída qualquer, primeiro que tudo porque é a primeira vez que um país sai da União Europeia, o que significa que aquele projeto de construção da unidade europeia que tantos países aderiram, incluindo Portugal, e que era uma promessa de desenvolvimento, e na verdade tem sido, para a maior parte dos países, pela primeira vez tem uma desistência. Tem uma desistência que não está a correr bem, e não está a correr bem, isso por um lado serve também de alerta para outros eventuais desistentes, ou quase de vacina para que não haja mais desistências, também deixam um bocadinho riscos aqui, que é haver uma crise económica na Europa, por causa de toda a incerteza que vem com esta saída. Também a situação, por exemplo, dos portugueses que vivem no Reino Unido, que é algo também importante, apesar de haver muitas garantias, há sempre aqui incerteza para as pessoas, e a economia portuguesa também, que será afetada se este Brexit não correr bem. Há outras questões da Europa também importantes. A questão dos refugiados acalmou um pouco, mas a verdade é que se hoje as imagens já não são das travessias no Egeu, a verdade é que há travessias na zona mais próxima de Espanha e todos os dias quase chegam notícias de naufrágios e de cadáveres e, portanto, a União Europeia, a tal União Europeia que o Reino Unido quer sair, continua a ser o Eldorado para muita gente fora da Europa e dispostas a morrer para chegarem a esse Eldorado. E a Europa aí também tem mostrado muito pouca unidade entre si, como se os países do Sul tivessem o problema e os do Norte não o tivessem. Há a questão também das divisões na Europa entre aqueles que estão mais solidamente com o projeto europeu do ponto de vista dos valores e aqueles que gostam da Europa pelas vantagens que traz económica, mas em termos de valores não são tão convictos. Quem tem sido muito criticado a esse nível tem sido claramente alguns países do leste, como a Hungria e a Polónia. No meu entender, às vezes também de uma forma que é contraproducente, são demasiadas críticas e acabam por fazer com que esses países também reajam de uma forma menos colaborante, mas a verdade é que, tal como durante a grande crise económica, Portugal, Grécia, Itália e Espanha pareciam que estavam contra o resto da Europa, neste momento parece que alguns países de leste estão contra o resto da Europa e isso não é bom para o futuro da União Europeia. Mas sintetizando, acho que apesar da ameaça de saída do Reino Unido, acho que apesar da crise dos refugiados continuar por resolver, acho que apesar desta divisão entre os convictos europeus e os menos convictos europeus, 2018 mostrou mais uma vez que é melhor um projeto europeu, um projeto que garantiu a paz desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, um projeto que traz liberdade de circulação, que traz a possibilidade de iniciativas tão bonitas como o Erasmus, é algo que vale a pena preservar. Em 2018 foi um ano com muitos acontecimentos marcantes, a meu ver. Desde logo, a nível nacional, eu destacaria dois. No início do ano tivemos um grave episódio de poluição no Tejo, que foi visível no açude de Abrantes, mas que vinha de montante das indústrias de celulose em Vila Velha de Ródão. E, para mim, esse acontecimento é marcante a vários níveis. Por um lado, foi um acontecimento que foi exposto por um cidadão anónimo,
que se preocupa com o rio e pede explicações. E esse lado parece-me interessante, as pessoas, os cidadãos estarem atentos ao ambiente. Por outro lado, é um daqueles casos que infelizmente é recorrente, este com uma visibilidade bastante grande, que acaba por, chegados nós ao fim do ano, não termos respostas quase nenhumas. Há um processo de crime, há um inquérito de crime que foi instaurado e que está a investigação em curso, não foram constituídos ainda arguidos, não sabemos se foi um crime, se foi negligência, se foi, porventura, um limite excessivo de descarga que as empresas estavam autorizadas a fazer pelo próprio Estado, no caso pela Agência Portuguesa do Ambiente, e que se veio a revelar desastroso em cenário de seca como aquele que vivíamos um período de seca prolongado e que virá ciclicamente, porque nós com as alterações climáticas não podemos pensar que a seca é uma coisa que acontece só muito de vez em quando. Portanto, destacaria este acontecimento e também um outro que foi a luta das populações do Alentejo e do Algarve contra a exploração, a prospecção e a exploração de petróleo na bacia do Alentejo, os chamados Furo de Aljur. Essa luta teve vários episódios ao longo do ano, nomeadamente ações em tribunal. E essas ações visavam, por exemplo, a nulidade do título que permitia à AN e à Galp, ao consórcio, fazerem o furo. No fundo, apesar das empresas continuarem interessadas em fazer a exploração de petróleo e do próprio governo também estar interessado nessa exploração, apesar de termos um roteiro para a neutralidade carbónica, etc., o governo também manifestou interesse em conhecer os recursos e depois explorá-los. A luta das populações, no caso das associações que puseram as ações, acabou por sair vitoriosa e em outubro as empresas anunciaram que iriam desistir do furo. A nível internacional temos infelizmente uma série de fenómenos extremos que eu destaco, por exemplo, os mega incêndios que ocorreram na Grécia em julho e depois, agora mais recentemente, na Califórnia, nos Estados Unidos, em novembro, já em período de outono, com muitas vítimas mortais, quase 100 na Grécia, pelo menos 88 nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma situação que, dizem os especialistas, é aquilo que mostra um novo normal com as alterações climáticas em regiões que vão ter secas muito mais prolongadas e intensas, regiões em que se inclui o nosso país, Portugal, e isto, no fundo, é um sinal do que aí vem, mas daquilo que já estamos a viver. E, finalmente, a nível internacional, também sobre alterações climáticas, um relatório que passou um bocadinho despercebido, pelo menos na imprensa e na comunicação social em Portugal, de outubro, mas que agora se tem falado a propósito da Conferência de Katowice, do clima, que é o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Esse relatório mais recente tem conclusões muito preocupantes e, no fundo, é uma chamada de atenção para que temos uma janela de oportunidade muito curta, de 12 anos, para realmente conseguir conter o aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta, aos tais 1,5 grau, portanto ficar abaixo dos 2 graus de aquecimento relativamente ao período pré-industrial. E realmente nós estamos a viver isto tudo num contexto geopolítico muito adverso, com lideranças de grandes países, como presidentes de grandes países como os Estados Unidos e agora mais recentemente do Brasil, que no fundo vão contra a ciência, contradizem o conhecimento científico na área do ambiente e concretamente das alterações climáticas. Não sabemos bem se por ignorância ou, se calhar, mais provavelmente por má fé.